Olá, eu sou Ângela Faria, do jornal Estado de Minas, e hoje o Divirta-se Podcast tem a presença do Thales Silva, que é músico e toca em BH há 4 anos o projeto Tranquilo BH. Eu e meu colega de redação, o Rafael Rocha, vamos conversar com ele sobre esse projeto que é enorme, realizado às terças-feiras, e tem o costume de receber de 400 a 500 pessoas por sessão. Olá, Thales, é um prazer para a gente receber você aqui. E eu queria saber de você como é que surgiu a ideia de criar o Tranquilo BH, porque não é um projeto que é badalado na mídia, anunciado na mídia, ele é surpresa. Às terças-feiras as pessoas vão ao Instagram e vocês anunciam o local e o horário. Como é que começou essa ideia? Sim. Antes de tudo aí, saudar todo mundo, né, o convite. Obrigado, Rafa, você também. Valeu demais, Estado de Minas. Então, basicamente você introduziu que o projeto não é um projeto tradicional, né? É justamente por isso que eu via que eu sou músico, né? Eu toco já há vários anos, eu tô com 37 agora, só na minha vida adulta, então 18 anos, 17 anos mais ou menos, né? Na verdade, 19 anos. Você fez Fiz parte a, da é, banda A Fase Fiz Rosa, parte da né? fase rosa, juventude, né, criei a Juventude Bronzeada com outros amigos, tem um projeto solo também como minimalista, enfim, já lancei uns 4 discos com canções minhas mesmo, no bloco, né, tem canções minhas e é um bloco que eu criei também. E o que eu vi é o seguinte, o tradicional não funciona para música independente, para música autoral. Não na minha opinião, mesmo assim, eu Uhum. bato muito pé nisso, é o discurso que eu carrego, é o cuidado que eu tenho com o Tranquilo e com outros projetos que eu, né, vou tentando construir e fomentar. Então, nada, na verdade, na minha opinião, nada tradicional funciona Para música, para música para cena independente. autoral. Por É, quê? porque, bom, acho que primeiro, a cultura ela vem mudando, né? Acho que a gente, pelo menos a minha geração, ela ela enfrentou uma série de mudanças estruturais mesmo, essa coisa de CD para MP3, MP3 para Spotify, tudo isso na minha geração, uma questão estrutural mesmo, né, material, as ferramentas que a gente utiliza para construir música, construir audiência. Vem a internet também dentro desse período, né? Então eu tinha nos anos 2000, eu tinha 15 anos, quando, né, era quando eu já estava começando a tocar. A partir disso vem a internet entrando com tudo, MP3, depois Spotify. Então, assim, a gente ficou doido, a gente não sabia. Primeiro, a fórmula é uma, depois é outra, depois é outra, depois é de um outro jeito. Primeira coisa, eu acho que é isso. Segundo, que eu acho que o comportamento das pessoas também mudou em relação à cultura. Eu acho que houve uma consolidação do, do mercado mesmo, assim, né, dessa questão do capitalismo mesmo, assim, querendo ou não, ele como é hoje é uma coisa recente, né, acho que, enfim, se for pensar em anos 80 ainda tinha pairava essa ideia, né, de uma possibilidade de enfrentar um capitalismo que hoje eu acho que a juventude nem discute isso mais, inclusive. Uhum. Houve uma consolidação, né, Muro de Berlim, essa coisa toda histórica aí, e eu acho que a gente vê nesse processo, isso modificou a cultura em si mesmo, assim, eu acho que eh, a cultura foi cada vez mais empurrada para o entretenimento, e essa ideia de cultura livre, que está rompendo horizonte, que está alargando horizonte, que está propondo coisas novas, cutucando e provocando a sociedade, isso foi sendo uma coisa jogada para escanteio e para pequenos nichos, e até mesmo nas grandes mídias, foi perdendo espaço, assim, O então, mercado fonográfico mudou totalmente, né? O completamente. disco, o CD acabou, Sim, show, a internet, se não divulgar na internet já era, não vai ninguém, né? sim, E ninguém escuta mais música comprando CD ou comprando disco, sim. mas vai na internet mesmo buscar, né? Sim. E é isso, eu acho que com essas mudanças culturais mesmo, do comportamento das pessoas em relação ao consumo de música, me faz crer que o tradicional não funciona para a gente. Então, assim, não existem mecenas hoje, como existia nas rádios, nas gravadoras, sustentando o trabalho de gênios, né, como Gilberto Gil, Caetano Veloso. Às vezes o cara não estava vendendo muito, ou nem estava preocupado se aquele disco dele ia vender muito, porque tinha um cara por trás. Não, isso é importante, vamos colocar uma grana nisso.
o outro fulano compensa, o outro ciclano Uhum. compensa essa falta de venda, ou essa falta de É alguma coisa, célebre o né. caso do Odair José, Sim, né, que todo mundo diz. taxado de brega e tudo, Uhum. naqueles anos 70, Sim, 80, e vendia disco pra caramba, e a produção dele é que sustentava sustentava, né, o um que diz. monte de estrela da MPB, Sim. realmente. Hoje nós não temos isso, então, a competição dessa cultura, dessa o que a gente chama lá no Tranquilo de música livre, né, mais do que uma música independente, né, porque independente, hoje em dia todo artista é, mas uma música livre, livre do jabá, livre de obrigações, livre de um senso de exercer oferta sobre demanda. Então, tipo assim, é uma outra forma de pensar que esses artistas que a gente leva no Tranquilo têm em relação a outros. Não estou aqui falando em questão Uhum, qualitativa, uhum. mas o modo de criar é completamente diferente. São artistas que não estão pensando na demanda para poder fazer uma letra, para fazer uma música. O cara faz do sentimento dele. Só que o que acontece? Essa turma foi sendo julgada para escanteio, não tem oportunidade, é um fato isso para mim, assim, não há Uhum. oportunidade. Acredito que nem mesmo as políticas de cultura do governo não conseguem contemplar essa turma ainda nos modelos atuais. Então, criei o Tranquilo pensando nessa turma. Aí Uhum. tudo é baseado nisso, na Uhum. verdade. Então, você estava falando ali fora comigo, a gente vai falar aqui. Por que que é terça-feira? Até o dia é por isso, porque Hum. na quarta-feira tem futebol. Não dá pra gente competir com futebol. A maioria da população tá pensando em futebol o tempo inteiro. Quinta-feira o cara já tá pensando em sair, então ele vai querer É, barzinho. Não dá pra competir com barzinho. é. Sexta é dia de festa, farra mesmo, não dá pra competir com farra. O cara, pô, vou ver seu show, não dá. E sábado nem se fala, é aniversário de não sei quem, aniversário da tia, aniversário do amigo. Domingo, tô cansado, então É. não dá. Aí eu falei, cara, vamos escolher um dia em que não tem essa desculpa mais. Primeira Uhum. coisa é isso. Então, terça-feira, o que que tem terça-feira? Não tinha nada, agora eu tenho tranquilo. Como é que funciona o Tranquilo BH? Então, sobre a divulgação, que também é uma coisa heterodoxa, assim. Por que que a gente eh, escolhe na cabeça das pessoas parece que a gente está escondendo, mas não é escondendo. A gente está filtrando, porque Uhum. eu fui artista, igual eu falei, 19 anos, ainda sou, né? Mas eh, o processo de divulgação do artista independente é quase constrangedor, com todo respeito aos meus colegas e o carinho que eu tenho por eles, porque a gente tem que ficar mandando coisa o tempo inteiro na cabeça dos outros, por favor, vem no meu show, vem aqui, batendo aqui na porta, Estado de Minas, do outro, divulga meu negócio, faz isso, faz aquilo. É um processo cansativo e assim, chega até talvez a desvalorizar o trabalho desse cara, porque ele deveria estar pensando no processo criativo, como vai ser a capa do disco dele, como é a próxima canção, e ele tem que ficar ali exercendo um papel de simpatia, de ser alguém querido pelos outros para conseguir atrair pessoas para o show dele. Eh, a gente falou: "Cara, e se a gente começar a fazer o processo inverso? Vamos ver". Existem muitas pessoas que gostam de música como a gente, né, esse tipo de música, esse tipo de artista. Vamos pensar um projeto que seja sustentável para esse tanto de pessoas aí. Então, Uhum. o Tranquilo ele veio de um reconhecimento de que nós estamos falando de um micro nicho mesmo, ao invés de ficar: vamos levar 1000 pessoas", vamos ser realistas? E se a gente consegue levar só 40 pessoas? E se Uhum. nós conseguimos levar só 80 pessoas? 30? Vamos tentar criar um modelo que seja interessante, gostoso de estar e que seja sustentável para essa quantidade de pessoas que realmente vai consumir o que esses caras estão fazendo, que essas meninas estão fazendo, foi o que a gente fez. Então, a gente começou tranquilo há 4 anos atrás na minha casa Uhum. e É na terça-feira já era na e a terça-feira. pessoa e as pessoas entram na página de vocês Sim, no Instagram, sim, e a partir de um momento vocês falam aonde que vai ser e o sim. horário. Hoje a gente tem a página no Instagram. Quando começou era no meu próprio Instagram, aí eu fiz essa separação há mais ou menos uns 2 anos. Então a pessoa ela entra no Instagram, hoje é o mesmo modelo que era antes. Eu soltava a enquete no meu Instagram, hoje é no Instagram do Tranquilo, @tranquilobh. A pessoa, ela quer colar, a primeira coisa que ela tem que fazer é seguir o perfil do Tranquilo, acompanhar nossas postagens, toda a nossa comunicação lá. E a gente explica tudo isso. Então, o evento é na terça, no domingo a gente solta uma primeira enquete nos stories, né, que é uma Uhum. ferramenta do Tranquilo, Uhum. ó, uma ferramenta do Instagram. A pessoa clicou, todo mundo é tipo uma pergunta literalmente: "Você quer vir aqui?". Ao invés Uhum. de tipo: "Vem, vem, vem, vem", a gente fala: "Você quer vir?". Se você quer vir, você clica aqui que a gente vai te entregar. Então a pessoa clica nessa enquete: "Eu quero demais". Aí vai lá, aí todo mundo que clicou recebe esse endereço, a gente manda um textinho. Nesse texto a gente já orienta uma série de coisas que a gente acredita em relação ao comportamento da pessoa lá dentro, em relação ao silêncio, ao respeito, a tudo mais. Todas as pessoas recebem, no domingo sai a primeira,
os stories duram 24 horas, né? Então, na segunda ele acabou, a gente lança um segundo stories, na terça de manhã ele acabou, a gente lança o terceiro e último, que é, né, para os retardatários ali, clicarem e receberem essa indicação. O endereço só vai ali. Por quê? Porque a gente quer isso. Cara, você quer vir aqui? Então você tem que vir atrás da ideia. Ou seja, a gente quer valorizar tanto a ideia quanto os artistas. Não é assim, tipo, agora que eu sei que tá bombando, de última hora, eu vou chegar lá depois que eu tô no boteco, chapado, só para poder constar. Não. É para quem. Então, assim, as pessoas se preparam minimamente para aquilo, elas demonstram interesse prévio, e com isso acho que a gente consegue filtrar. A gente perde algumas coisas nesse processo, sim. Não existe processo perfeito, né? Mas a gente consegue filtrar pessoas que têm um interesse de fato em ir escutar música e multiplicar o trabalho de artistas que a gente entende que são tão importantes, né? Ô, Thales, agora, uma das coisas que torna o Tranquilo uma coisa tão específica, né, um projeto cultural em Belo Horizonte tão particular, é também que ele é itinerante, né? Sim, Queria que você falasse o porquê dessa escolha, né, e sim, o que que isso representa no projeto. sim. Cara, a itinerância foi uma ocasião, foi uma coisa de ocasião mesmo, mas muito valiosa pra gente. Na verdade, o Tranquilo acontecia na minha casa, né? Igual eu falei no início, era no meu próprio Instagram, na minha casa. Foi crescendo, crescendo. Minha casa é uma casa legal, mas ela não é grande assim. E então começou com 30, 40, 60, 70, 80, começou a dar 100 pessoas, 120 pessoas. Aí quando começou a dar 120 pessoas, eu lembro que muitas pessoas ficavam na porta. Da sua casa? Isso começou a chamar a atenção de vizinhança. A turma, tipo assim, né? Todas as noites passava a polícia lá. A questão do som, eles viam que era muito baixinho, porque o Tranquilo é focado em cantautores, então é voz e violão, voz e um instrumento, voz e tambor, é uma coisa bem intimista. Então o policial chegava e falava, pô, tá tranquilo aí, de fato, mas tá tendo reclamação demais, aí tem demais, demais. Aí eu não sei o que ocorreu exatamente, se foi uma fiscalização policial. Eu lembro que um dia ele falou, cara, você vai ter que interromper, porque toda terça a gente vem aqui. Aonde você mora? Qual é o Eu bairro? moro no Floresta. Na Floresta. Aí, tipo, começou a rolar isso. Aí a gente foi obrigado, na verdade, a entrar na itinerância. E de início eram casas, residências mesmo. Eu ia na casa de um outro amigo, de um outro, aí voltava lá para Mas casa. tinha que Aí caber 100 pessoas na casa das pessoas? aí Só tinha que casa ser grande, né? casas com Era quintal, no quintal? sempre no Ah, quintal, tá. nunca dentro, não, Aham. porque, né, aí já havia um desgaste maior. E nisso começou-se também a se formar um negócio em si. Então, assim, o Tranquilo ele é um empreendimento mesmo, assim, não é uma. Por isso que assim, até se brincou, ele, pô, Salvador. Não, não é isso, não sou salvador de Eu nada, brinquei que ele era o salvador da, da da cultura cultura, autoral, não. porque dá espaço para as pessoas, Sim, né? Que é uma coisa difícil. eu não sou um salvador e é um empreendimento, acho que é importante a gente pensar essas Você coisas. cobra ingresso? Não, a gente não cobra entrada, a gente tem uma outra ferramenta também que é diferente, que é entrada sugerida, contribuição Uhum, sugerida. uhum, Por que a gente faz isso? Para que a porta esteja aberta e o evento seja democrático. Ou seja, uhum, se você não tem nenhum real, você pode entrar, mas o que a gente tenta construir na consciência das pessoas lá dentro é que quem pode pagar mais do que os R$ 20, que é o que a gente sugere, pague 20, 25, 30, porque alguém vai estar entrando sem poder pagar. uhum, Então, a nossa ideia, que a gente ainda não conseguiu atingir o nível, que tudo é um processo, né, de educação, de troca mesmo, é que tudo se equalize mesmo, assim, ou seja, vão 100 pessoas, a gente tem 100, né, no final uma arrecadação de 100%, sabendo que não foi 100% das pessoas que pagaram, né? uhum, Então, assim, as que têm compensarem pelas que não têm. É o nosso ideal, a gente tenta construir isso terça a terça, né, no uhum. discurso. É um processo mais complexo, entre outras coisas, se der tempo a gente conversa, né, tipo, de uma noção que eu acho que a classe média e a classe média alta e os ricos no Brasil não têm, de que é necessário pagar por cultura. Eu acho que não é culpa das ferramentas de incentivo à cultura, mas talvez como elas foram divulgadas e como essas pessoas receberam. Elas têm a sensação de que cultura tem que ser uma coisa de graça. Sempre, sempre de graça. Eu acho que assim, a cultura ela deve ser de graça para quem não pode pagar, né? Assim, ou quando não é necessário pagar. Mas a gente deveria construir junto com essa ideia de que cultura tem que acontecer em praça, cultura tem que acontecer em espaços públicos, cultura tem que estar sempre circulando gratuitamente para que pessoas que não têm acesso possam consumir, que quem tem essa grana também pague um pouco por cultura, senão a indústria fica desfalcada e Uhum, ela fica manca mesmo, que é o que eu acho uhum. que é o que acontece hoje.
né? As casas de show têm dificuldade, porque É. mesmo se ela for focada numa galera que tem grana, saca? Tipo assim, nós não podemos mentir aqui. Esse pequeno nicho aí, ele tende a um grupo social que tem um pouco mais de grana, saca? Tipo assim, classe média alta. E mesmo essas pessoas, elas se recusam, ainda não construíram a consciência que elas deveriam pagar por cultura. Então, o Tranquilo tem um pouquinho disso também. Tipo assim, que quem pode pagar deveria estar começando a construir a consciência de que, cara, você tem um show de alguém que você gosta, para ver uma entrada popular, você tem que pagar, senão Uhum. alguém está pagando por isso. Ou é o produtor, ou é a casa. Aí, frequentemente, né? Ou frequentemente não, quando as coisas estão funcionando, né? E os governos estão favorecendo, existe um dinheiro público por trás daquilo. Se não tem, alguém está pagando, Uhum. né? E é legal construir essa consciência também. Agora, a itinerância começou da sua casa, depois foi para a casa das outras pessoas. Por onde vocês já passaram? Nossa, mais de, sei lá, mais de 50 lugares, Mas, porque, por exemplo, bom, vou fazer um merchan de pessoas que estão na luta junto comigo aqui, tá. né? Autêntica, que é uma casa de show recente, a Uhum. gente fez lá, não faz no palco, não faz no modelo Na tradicional, Nova é Autêntica na já nova fez, autêntica já, a na, gente na ocupa, Álvares Maciel. na antiga a gente não chegou a fazer, mas na Uhum. nova a gente fez agora já algumas edições, o Noca, que é um Tá. restaurante super interessante ali no Floresta, tem um quintal maravilhoso, Museu Mineiro. Museu Mineiro a gente fez, né, a importância aí do espaço público entrando, nesse sentido é importante, né, abrindo portas para a gente. Museu de Artes e Ofícios a gente fez Lá dentro? lá dentro, Que fizemos bonito, lá porque lá é dentro. tão Nó, bonito, lá é né? maravilhoso. A gente está até com dificuldade porque cresceu muito, aí a direção lá já não está muito confortável em receber o Tranquilo. Aham. E compreendo também, porque né, questões de manutenção do espaço mesmo, né, da sustentabilidade, né, um espaço Só histórico, para né? as pessoas entenderem, então, essa dimensão. Hoje, mais ou Uhum. menos, quantas pessoas vão ao Tranquilo? Eu falei, esse ano a gente está com uma média aí de umas 450, 500 pessoas Por por sessão. sessão, por terça. Uhum. Mas vou te falar que nos últimos 2 meses essa média nossa já deve estar mais alta, porque a gente cresceu mais um pouco, teve uma edição que teve 800 pessoas. Então você vai ter que Tem uma fazer no edição... Parque Municipal para caber esse povo todo. Espero que a nossa demanda chegue nesse ponto, mas eu acho que o Tranquilo está chegando num limite assim de crescimento para esse modelo, né? O Tranquilo hoje virou, como eu disse, é um empreendimento. Eu não falo só no sentido, a turma da cultura às vezes tem esse receio com o empreendimento, como se fosse uma coisa ruim, mas empreendimento no sentido também de estratégias culturais, de eventos culturais. Mas é um empreendimento que hoje, esse evento de terça-feira, que é o hashtag Tranquilo BH, ele é um dos nossos eventos, né? Estou até criando um outro, agora que chama BH Cidade da Música. Se necessário, a gente vai criar outros e outros e Uhum. outros. Esse de terça-feira, né, que é o que a gente está falando até então, eu acho que ele tem esse limite aí. Não dá para levar mais de 800 pessoas. Assim, uma vez ou outra, tudo bem, mas assim, a gente carrega valores e ideias ali que elas precisam reverberar. E quando ultrapassa esse ponto, começa a ficar mais difícil. Até acho que pode ser construído aos poucos, assim como lá no início a gente conseguiu construir. Porque a gente tem uma política de silêncio durante as apresentações muito grande. As pessoas, assim, é impressionante. Vão 700, 800 pessoas e elas sentadas ouvindo um artista em silêncio como se estivesse no teatro. Não tem celular tocando Não tem durante o celular tocando, tem show? celular filmando. Isso é um milagre. Né? Isso é muito interessante, né, Ângela? Porque eu já fui no Tranquilo algumas vezes Uhum. e você sempre, o Thales sempre se apresenta os Aham. artistas, né? Agora Você não s- mais, mas eu apresentei cento e tantas Isso. edições. E você pontua da importância das pessoas prestarem atenção no que o artista Sim, vai cantar, né? sim. Então, assim, eu acho surpreendente, arrisco dizer até que poucas cidades no mundo, numa terça-feira, tem Devem algum ter. evento que reúna 600, 700 pessoas para ouvir uma música autoral. É uma Sim, coisa realmente surpreendente. sim. Sem Vo- divulgação, sem É. jornal, sem sair na televisão, Sim, nada, né? sim. Você acha, nesse sentido, que esse projeto ele quebrou alguns mitos, Aham. assim, belo-horizontinos, na cultura belo-horizontina? Por exemplo, falava-se muito que música autoral não atrai muita Uhum. gente, essa coisa da itinerância também, nem todo mundo era favorável a isso. Enfim, Sim. você acha que quebrou alguns tabus? Sim. Eu acho que sim. Até hoje eu insisto com alguns, assim, até a coisa do dinheiro público também, assim, né? Desde a primeira edição, sempre vem alguém, por que você não pega? Por que você não pega patrocínio? Por que você não pega patrocínio? Aí até acho importante dizer, por que eu não pego patrocínio? Porque eu entendo que o público que circula em torno do Tranquilo hoje e o modelo que o Tranquilo tem
não precisa do patrocínio do dinheiro público, né, que é o patrocínio das pessoas, o Tranquilo especificamente. Agora, se eu tivesse, eu tenho essa noção, esse carinho, se eu tivesse que itinerar para locais que distantes do centro, se eu tivesse que descentralizar, pensar em outras questões, aí eu acho que entra a importância do dinheiro público, porque ele precisa dar base quando você não consegue construir audiência. Eventos que têm possibilidade de audiência, a gente deveria ter esse cuidado de, será que isso precisa do dinheiro público? Ou será que a estratégia não está ideal? Será que a gente poderia rever essa estratégia? Então, acho que a gente desfez alguns mitos, pelo menos para a nossa pequena comunidade. Essa do dinheiro público, essa coisa de que a música autoral é um negócio que ninguém gosta. Eu tive que aceitar. Primeiro eu tive esse sentimento também, pô, ninguém gosta. Inclusive eu comecei pensando sobre o meu trabalho. Ninguém gosta. Não tem jeito. Só que depois eu falei, peraí, ninguém é exagerar, é muita gente, né? Mas, e outra coisa, 800 pessoas é muito pouco. Então, assim, a gente não precisa de Belo Horizonte estar com o quê? 3 milhões de habitantes, a gente não precisa de nem 1 milhão de pessoas consumindo o que a gente faz, a gente não precisa de 500 mil pessoas consumindo o que a gente faz, a gente não precisa nem de 100. A gente precisaria de 10, 20, 30, 40 mil pessoas que gostam daquilo e que terça a terça, quinta a quinta, sexta a sexta, né, estejam circulando numa comunidade em que o diálogo e a troca de signos ali seja clara. Então, assim, o Tranquilo impressiona demais também uma questão. Então, essa coisa da. Existe um grupo de pessoas que gostam de música autoral, autoral livre, né? Uma música que não corresponde ao mercado. Existe sim uma grande quantidade. Essa quantidade ela é pequena, mas é isso, não importa, a gente não precisa de tantas pessoas assim para poder construir um mínimo de sustentabilidade. Isso é um mito quebrado também. O outro é o das bolhas. As pessoas não gostam, música nova, ninguém vai gostar. O Tranquilo para mim e talvez seja essa o maior mito que a gente quebrou. A gente atrai pessoas assim que você não faz ideia, assim, porque no grupo cultural, né, nessa elite cultural da cidade, do país, a gente tende a arrogantemente achar que as pessoas são idiotas, com todo respeito. A gente acha que as pessoas são idiotas. E eu me coloco no meio porque eu acho que a gente corresponde a essa coisa também. A gente troca isso, assim, como se ninguém fosse capaz de entender o que a gente está fazendo, o que o fulano está fazendo. O que falta é acesso, sabe? Assim, as pessoas todas... E é impressionante, porque nós, como uma elite cultural, todo mundo, ou a sua grande maioria, universitário, estudando as ciências sociais, ou história, economia, e no momento de olhar para a cultura, a gente ignora coisas básicas como a desigualdade de acesso à informação, a desigualdade na distribuição da informação. E a gente supõe que as pessoas não gostam das coisas, que elas são incapazes de entender, e que o que está colocado é natural, como se tivesse acontecido assim. A cultura brasileira e os ídolos brasileiros de 2022 estão colocados por um processo natural, porque eu gosto, os meus signos, a minha ideia, a minha educação corresponde àquilo. Não, isso não é uma verdade, absolutamente não é uma verdade. Qual que é a verdade? Eu acho que a verdade é que existe a mesma desigualdade que a gente questiona tanto do ponto de vista social, do ponto de vista identitário, do ponto de vista geral, né, das coisas. O Brasil é um país repartido em todos esses aspectos, social, racial, gênero. Isso corresponde à cultura. As coisas não chegam na mesma medida para as pessoas. Para todo mundo. Então, assim, aí trazendo isso para o Tranquilo, quando chega, a gente se surpreende. O cara que você não tem nada a ver, não tem o cabelo colorido, não tem o estilo que a gente olha, né, olha e acha que ele vai gostar de cultura, ou faz um outro tipo de trabalho, um outro tipo de serviço. Ele ama o que aquela galera está fazendo ali. Qual o perfil desse público que o Tranquilo tem atraído? É um público bem diverso, até por isso, assim, porque só jovem, só é um público majoritariamente jovem, universitário, mas é o que eu tô falando, traz essas outras figuras que, mesmo que venham aleatoriamente, traz uma diversidade grande, assim, de bolhas, de ambientes, de bairros, assim. Majoritariamente é essa bolha que está construindo cultura há anos na cidade. Isso é invariável, né? Eu acho que é o grupo que a gente comunica mais diretamente, né? E como é um projeto que vem de artistas, então são as pessoas que estão orbitando esses artistas, a maioria das pessoas que estão ali. Só que ele tem essa coisa de as próprias pessoas divulgam e fazem o projeto crescer. Então, o cara coloca na internet, não é anunciado. As pessoas começam a perguntar, o que é isso que está acontecendo? O que é isso que está indo? E aí isso começa a atrair pessoas diversas, pessoas que a gente não faz ideia, que gostariam do Tranquilo. Então, assim, eu não arriscaria dizer, de fato, porque tem
o que vai de médico, engenheiro, empresário, cara de extrema direita, cara de extrema esquerda, e convivendo educadamente num ambiente, né, diverso nesse sentido. Claro, ele tem limitações de diversidade, isso é um fato. É outra coisa que é essencial, que a gente, né, nós que estamos construindo o evento, temos que entender isso, e as pessoas em torno dele também. O Tranquilo tem limites, né, porque ele é um empreendimento, ele é uma ideia, ele é um evento, ele não é um instrumento de Estado. Então, ele vai encontrar limites na hora de tentar a diversidade dele. Mas, ainda assim, eu acho que a gente tem um grau de diversidade que, vamos colocar assim, para eu não afirmar, qual outro evento tem mais diversidade que o Tranquilo, sem usar de aparato do Estado, sem usar de outras coisas? Eu não sei se tem algum outro, E né, nesse cidade. clima de tranquilidade também, Sim, né? aham. Porque, vamos dizer, você faz um evento de 800 pessoas e você não tem polícia lá dentro, por exemplo, para segurança lá dentro, para tomar conta, olhar, essas coisas, né? Sim, né? E Geralmente os espaços que a gente vai hoje em dia já tem já essa tem, né? estrutura de esse básico que já não tem como não ter mais, Aham, não, sabe? aham. Quando era em residências, não, de fato, era na É. minha residência, era na casa do fulano e tal. Hoje em dia a gente circula em espaços que, no geral, já são espaços preparados para receber evento, né? Então eles já têm essa estrutura Aqui, sua mãe achava bom básica. aquele furdunço lá no quintal dela? Não, já tem uns bons anos que eu não moro com minha mãe, pô, Ah, tipo assim. mas Mas essa casa era a casa da sua família ou não, sua não, é uma casa? casa que eu, Ah, casa eu sua. alugo, ainda não é minha, em breve terei uma grana para comprar Se minha casa quis, própria, tomara. mas casa alugada, né? Aham, Mas meus pais sempre me apoiaram, assim, acho que aham. não um evento desse porte, mas eles sempre me apoiaram, assim, se eu tivesse outras ideias que dependessem deles, assim, eles com certeza estariam lá me dando suporte. Isso é uma coisa que eu Bacana. tenho, faz toda a diferença para eu. Aham. Mais uma razão, né, para ser artista, né, no Brasil É. hoje em dia, sem um suporte familiar ou de outro lugar, a pessoa ela merece uma estrelinha a mais ali, porque Pois é. a cultura E não. você diz que tem um certo preconceito em dizer que é um empreendimento, mas eu acho assim estranho ter esse preconceito, porque é um empreendimento forte da economia criativa, Sim, sim, né? total. É um empreendimento de economia criativa, mas eu falo assim, Aham, porque são aí não seria um mito, são paradigmas, assim, aham, são questões que a gente, contradições, que eu acho que nós da cultura vamos ter que aprender a lidar. E quando eu falo nós, porque eu me incluo nisso, assim, vem do meu próprio raciocínio, né? É, volto a dizer, a minha geração, nós fomos criados e educados, estivemos numa universidade no momento em que questionar o capitalismo, os modelos, assim, ainda era algo, talvez fosse a coisa central e mais importante. aham, Hoje em dia, eu não estou dizendo que isso é certo, é uma aham, aceitação de terapia. aham, É o que está colocado. Tem aham, certas coisas que não dá para a gente lutar, ou não pela internet, ou não na contradição interna da nossa cabeça. aham, Ou você vai exercer isso, né, numa agricultura familiar, tem aham, muita vaga para trabalhar lá no MST, né, tem muita coisa. Ou você vai exercer isso, vai viver de uma forma alternativa de cultura, às vezes com artesanato, com outra coisa, que são escolhas muito nobres, aham. ou você vai tentar encontrar escolhas, até postei esses dias sobre isso, que vamos tentar pelo menos humanizar algo que não é humanizado, ou humanizável. Nós vamos tentar dar um clima mais construtivo nas ideias, né? Então, assim, uma agricultura familiar, uma economia criativa, a gente consegue ser Uhum, mais justo, um pouco mais uhum. justo dessa E forma, tem um outro mas não deixa de ser um aspecto empreendimento. também, que é hoje a sua geração, ela não vai só cantar e tem pessoas para fazer a empresariarem. Então, eu estou notando que muitos artistas, muitos mesmo, têm a sua própria produtora, Sim. né? Eh, Empreendem mesmo, apostam Nesse em outros sentido, artistas. Eu vejo o sim. Djonga, por exemplo, É um ele abriu o investidor, né? Quadrilha, ele Sim. apostou no Quadrilha, na produtora dele, lança os Sim, meninos, as meninas aí do hip sim, hop, faz camiseta, sim, né? E não só o Djonga, tem um monte, o pessoal do Família de Rua também, sim, né? sim, Que promove aqui em Belo Horizonte Duelo de MCs, que é um sim. evento de Não é nesse âmbito sentido, nacional, né? Tem o lado produtor, tem o lado Sim, empreendedor também, sim. né? Que já vem no pacote do artista, É, O né? Tranquilo tem a loja também, sim, né? a gente tem Ah, o vários Tranquilo tem a produtos, a loja, gente que tem bacana. camisa, boné,
canga, tem uma shoulder bag lá que é tipo uma pochetezinha também. Enfim, estamos sempre tentando inovar nisso. E é nesse sentido que eu estou dizendo, É. porque é invariável, não tem o que fazer. Porque, na verdade, se a gente não. Se os artistas e as pequenas produções, as pequenas ideias não se organizam aceitando ou compreendendo como funciona o mercado, alguém vai ganhar em cima de você. Uhum. Então, isso é um fato, né? Então, assim, o artista, quanto mais desorganizado o artista é em relação a esse lado, mais alguém vai, né, tipo, se utilizar disso. Isso é muito ruim, assim, é muito, muito complexo, assim. E ao mesmo tempo também porque eu tenho esse romantismo que eu acho que a figura deveria ter mais tempo, pelo menos espaço, para estar sendo criativo. Então, assim, hoje o que eu tento com o Tranquilo ali e com esses outros projetos que eu tenho é construir ambientes que sejam muito favoráveis ao artista também, para ele exercer o que ele faz de melhor, assim, sabe? Que é tipo, quer cantar, quer, sabe, encantar as pessoas, quer gerar reflexão nelas. Isso é um cuidado que a gente tem lá. A coisa do silêncio que eu falei é isso. O lugar tá cheio, assim, vocês não fazem ideia que, tipo assim, a luta que é para mim, assim, pessoalmente e para a equipe, assim, para manter o Tranquilo sempre muito cheio mesmo, assim, a gente tem meta de tudo isso e ferramentas para poder medir, ver se vai ficar cheio ou não, o que a gente deve fazer quando a gente sente que não está indo para esse caminho de encher, porque assim, eu acho que eu penso em todas as minhas A equipe frustrações de de estar aí vocês. tocar sem ninguém, com É. 10, 15 pessoas, isso é muito frustrante, E a isso equipe de vocês joga o tem trabalho. quantas pessoas? Vocês são quantos? Hoje no evento a gente tem 12 a 13, já cresceu bastante. No dia a dia somos uns 3, 4 trabalhando, mas no evento são 13 pessoas. Então já Quantos artistas você já recebeu, mais ou o menos? Tranquilo, eu já perdi essa conta assim exata, mas já com certeza acima de quase 300 artistas hoje em dia. Porque já tem um ano que eu digo que é próximo, que é mais de 250, porque era até onde eu lembro que eu contava. Então assim, são 3 artistas por noite, isso eu falo inéditos, né? 3 artistas por noite. Desde que voltamos da pandemia, que a gente tem uma regra que toda noite tem um artista inédito, no mínimo. Uhum. Então, foram as 20 e tantas no ano passado, esse ano vamos bater umas 40, só esses 2 anos vão 60 novos artistas. Então, quase 300 ou mais de 300 E já, quem na já verdade. participou do Tranquilo? São 300, né? Então é difícil eu lembrar, são muitos. Tizumba, Dos artistas mais consolidados, né, do conhecimento da grande mídia, o Maurício Tizumba, Nath Rodrigues, pô, Tulipa Ruiz já fez, lá Tulipa atrás, já Ruiz, fez que uma legal. parceria que a gente teve com o Sarará, é, Chico Chico Amaral. Amaral recentemente, Léo Minax, Léo Minax é um mineiro que mora na em Madrid, Espanha, sim, um né? Em grande amigo, Madrid, foi, inclusive, é parceiro do Jorge Drexler, fiz uma sim, linda canção com ele e sim, sempre está aqui em BH, sim. né? O Léo vem, sempre que ele vem, a gente dialoga, é um grande amigo, assim. Wilson Sideral, Júlia Ribas, para mim, uma das maiores artistas do país aí. A galera mais jovem teve a Marina Sena, Marina né? Sena, pois é legal Marina. isso, assim, porque é uma outra coisa importante do É público uma entender. plataforma É de uma plataforma de lançamento de lançamento, gente assim. bacana, Claro né? que, Exato. assim, né, nós não Né? vamos. Exatamente. A Marina tem a trajetória própria dela e a luz própria dela, mas É, é um fato que em Belo Horizonte ela já tinha um respeito das pessoas, é. mas um dos primeiros locais que ela tocou, assim, foi no Tranquilo. Que E quando orgulho, eles hein? tinham o Rosa Neon. Eu lembro, assim, uma das primeiras vezes que o Rosa Neon, né, que é a banda que acabou projetando todos eles e ela mais, né, na época, eles se apresentaram a primeira vez no Tranquilo. Eu lembro que eles estavam voltando de um sítio, que eles fizeram um retiro para poder montar a banda. Aí era o dia que se eu não me engano, o Luiz Gabriel estava agendado no Tranquilo. Ele voltou correndo, aquele estilo dele, Uhum. correria pra caramba lá. Tava todo mundo no carro, porque eles estavam no sítio juntos. Ele, os meninos podem cantar junto comigo uma música aqui. Aí eles cantaram 2 músicas lá do Rosa Neon. Então, assim, é uma plataforma. E a ideia é que seja uma plataforma, assim, que a gente. Por isso que eu acho que a gente tem que se entender como um empreendimento. A gente tem que querer mais audiência, não só lá dentro, mas no Instagram, né, nas mídias, porque o meu sonho é que cada vez que o artista sente ele no Tranquilo, ele saia muito maior. Eu acho que Uhum. isso já ocorre numa medida pequena para as minhas, né, para os nossos sonhos, mas já é significativa. E eu acho que quanto mais o Tranquilo se consolidar, quanto mais outros projetos também se consolidarem, projetos parecidos com o Tranquilo, que comecem a até perceber e se utilizar das ferramentas que a gente tem,
melhor para essa cena cultural, melhor para os artistas, porque a gente quer exaltá-los lá, sabe? Eu estava falando isso do artista chegar num lugar confortável. Eu acho que assim, é difícil que tenha, mesmo você estava falando de cidade no mundo, não vou falar de coisas exatamente que eu não tenho certeza, mas assim, eu rodei um tanto, eu tenho contato com artistas de outras cidades, assim, o conforto e o prazer que as pessoas têm em tocar ali no tranquilo, e assim, como eles se sentem em casa, replicando o trabalho deles, o tanto que as pessoas estão atentas, o retorno que eles têm depois de Instagram, de rede social, de carinho das pessoas, tanto quantitativo quanto qualitativo, eu ainda não conheço. Eu não falo isso por despeito ou por competição, é porque se eu conhecesse, se eu conhecer, eu vou querer entender e aprender para Como é que trazer para tranquilo, funciona? humildemente, entendeu? Uhum. E assim, pô, tiveram e gente de fora, a gente tava falando de Danny Black veio tocar, Paulo Novaes, Cleaver, e assim, a galera fala, Tadeu Franco esses dias, o carinho, assim, da mensagem que o Tadeu mandou pra gente, isso é um motor de movimentação interna, assim, pra equipe, pra nós, porque a gente sente, nós estamos fazendo uma coisa muito correta, sabe? Vocês Tipo estão assim, fazendo uma coisa muito importante para a cultura sim, de Belo Horizonte, vocês estão fazendo uma coisa muito importante para a produção autoral, sim, né? Porque o cara fica ali isolado, achando que não vai dar certo, sim. vou caçar outra É isso que a gente quer profissão, né? combater dentro da nossa medida, Uhum. tentando crescer cada vez mais, mas assim, enfim, espero, acho que acredito que com o tempo vou ter que começar a dialogar em outras instâncias, pensar aí com a turma da política, uma Belotur, enfim, uma Secretaria de Cultura, começar a aumentar esse tipo de diálogo, as grandes produtoras, porque assim, se a gente perder essa batalha aí, né, do pequeno artista ter esse sentimento, acabou tudo, É. sacou? Porque, inclusive, até os grandes festivais, querendo ou não, eles são sustentados por essa base. É algo que eu tento sempre manter esse diálogo. Porque se a gente não tem uma audiência de pessoas que gosta de cultura, até os grandes festivais vão ser impactados, porque a gente vai ser, né, consumido, assim, engolido por uma cultura de massa. Volto a dizer, não estou aqui questionando coisa de qualidade, uma Uhum. cultura de massa no sentido de que isso não me interessa, eu vou consumir o que é fácil, uma coisa Uhum. que eu quero simplesmente beber, a cultura, o comportamento atual nos deixa mais confortável dessa forma, né? O camarada vai trabalhar 8, larga 6, 2 horas de ônibus ou Uber, o que for, o cara chega em casa esgotado, ele vai que é difícil mesmo que ele queira ser provocado pela arte, ser provocado pela música, pela cultura, que ele queira dispor 2 horas do dia dele para assistir uma peça de teatro, para assistir um show sentado. É um negócio complexo. É uma guerra que nós já estamos perdendo. Então, se a gente não perceber, não encontrar alternativas que não estão no tradicional, voltando ao início lá do papo, na minha visão, não está nas soluções tradicionais, a gente já perdeu isso. Aí, assim, Mas Belo Horizonte tem dado um exemplo de vigor nessa área. Com sim, vocês, o Tranquilo, e me ocorreu agora o duelo de MCs também, que está lá, os meninos fazendo rap, vai sim, domingo para debaixo do viaduto, do viaduto, Santa quem quer Teresa, ir, são multidões. sim, Os últimos eventos do duelo nacional, o último foi na Praça da Estação, sim, né? sim, Então é um potencial enorme que tem, sim, que vocês estão explorando muito bem, que eu acho que merece uma atenção maior, sim, tanto dos festivais para diálogo, sim, de todo mundo, né? é, Inclusive, meia culpa nós, da mídia sim, também, que às vezes sim. passamos batido em Eu acho relação que a esse tipo de coisa que está, palavra da moda, florescendo, que já sim, floresceu aqui na nossa sim. cidade, né? Acho que é esse o ponto, né? Porque assim, a- as movimentações, né? Essa ebulição de criações, ela existe. A questão, que eu acho que é o ponto que a gente tem que fazer essa virada de chave essas pessoas elas estão tendo uma vida sustentável, esses produtores pequenos, esses artistas, não, né? E aí esse é um lado sério que eu acho que a gente tem que Desafio, começar a né? olhar, né? Até um desafio para os próximos governos. Não adianta só dizer que vai reabrir a torneira da cultura. Eu acho que nós temos um problema mais sério e mais profundo, que eu tenho a convicção de que o diálogo será maior, tudo dando certo, aí, né, em relação às próximas eleições, a gente precisa de mais atenção com a cultura, mas a gente precisa de um método, de uma estratégia também menos equivocada e mais clara, né, em que chegue o acesso ao pequeno, em que seja menos burocrático para o pequeno. Eu queria ver os produtores do duelo, os artistas que vão no duelo, sustentáveis, ganhando uma grana legal, que a gente possa impactar cada vez mais financeiramente
essa constelação de artistas em torno do Tranquilo, que outros pequenos projetos também tenham acesso, e que, assim, né, e que com isso, assim, os grandes empresários possam olhar para isso também, sabe? Tipo assim, eu sou um admirador dos grandes festivais. Sarará é parceiro, né? As minhas são parceiras nossas. Planeta Brasil, Breve, Sensacional, são, né, os maiores hoje em Belo Horizonte. Mas a gente precisa de mais do que isso. Eu acho que, assim, eles movimentam, inclusive, assim, eu me formei em turismo, eu sei o impacto que um grande festival tem no turismo da cidade. Uhum. Mas até a própria Belo Tour, a gente tem que convidar eles a olharem. Lá há 15 anos atrás, a gente conversava isso. É circuito. Se você não são ações pontuais que vão fazer as pessoas ficar na cidade, consumir, deixar dinheiro em Belo Horizonte e construir cultura da forma que a gente quer. Né? Belo Horizonte tem artistas com qualidade o bastante, tem uma cena efervescente o bastante para ter protagonismo e não tem. Por quê? Esse papel é do Tranquilo, como um empreendimento individualmente, é do Thales, é do fulano. Não é. É de uma estratégia que tem que vir de cima, é uma estratégia pública. Eu acho que a gente precisa de um papel mais forte deles para impactar essa mídia, a gente precisa de circuito. Pô, vem um Sarará aqui e acontece no sábado. Por que não tem um circuito de cultura, de música da cidade, que no domingo tem uma coisa ligada ao Sarará, o cara já está aqui, o cara veio do Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, pegou um avião, chegou em Belo Horizonte, o cara dorme dentro do hotel, no máximo ele vai numa festa sexta à noite, chapa todas lá, bebe, de manhã, já não acorda de manhã nem para poder ir no museu nem nada, acorda cansado, almoça, vai direto para um festival, para um planeta, para o que for, curte tudo no festival, que os festivais são maravilhosos, no outro dia o cara tá cansadaço, ele corre, levanta, entra no avião e vai embora. E a cidade, e o circuito da cidade, o tanto de samba que tem no domingo na cidade de Belo Horizonte, tipo assim, né, eu lembro não sei se posso falar, enfim, vocês cortam para Pode? Rádio FMG, o tanto que tinha ele, Carlinhos Visual, lembra ele falava a agenda do samba na cidade, domingo é um dia tanto de samba que tem na cidade e o cara vai embora, sacou? Tipo assim, sem ver isso, sem saber das... E querendo ou não, é nessas pequenas efervescências que estão os artistas que amanhã vão estar nos grandes festivais. Então, assim, se a gente fortalece isso, a gente tem uma rede maior para a cidade. Eu tô falando de dinheiro para a própria cidade, sabe? Tipo assim, né, recentemente o próprio Carnaval, né, o antigo prefeito querendo dificultar um negócio que trazia tanto dinheiro para a cidade. Então, assim, criando circuito. A cultura é um dos maiores motores de economia mesmo para a cidade, para o país, né? Já que nós estamos em BH, o AI aqui, nós temos que defender o nosso. Então, assim, eu penso as coisas muito em circuito, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que criar... Se a gente não começar a construir circuito, BH não será protagonista de nada do ponto de vista de cultura, vai ficar sempre fornecendo matéria-prima para São Paulo, para o Rio de Janeiro, aí o cara cresce e vai para lá. E quando ele vai para lá, é bom lembrar, ele vai para lá, significa que o dinheiro vai para lá, né? A atenção das pessoas vai para lá. Isso impacta nas marcas, nas pequenas empresas de Belo Horizonte. Se o artista grande sai daqui e vai colher isso lá, uma cerveja de Belo Horizonte, ela perde dinheiro por isso. Né? Uma casa de show de Belo Horizonte perde dinheiro por isso. Um apoiador, um supermercado perde dinheiro por isso. Imagina se Marina Sena, se Samuel Rosa, se os grandes estivessem em Belo Horizonte mesmo, construindo uma cena cultural mais forte em Belo Horizonte. Todas essas marcas estariam tendo a atenção maior, porque o cara viria para cá, ficaria dias aqui, estaria olhando mais para Belo Horizonte. Ó, que legal o Lagoa da Pampulha, ó, que legal o Cruzeiro. Assim, sabe? Tudo cresce se a gente pensa né, como rede, se a gente pensa como rede. Eu acho que falta esse cuidado, a gente tem que começar a pensar nisso e, enfim, espero que em breve também o Tranquilo crescendo, a gente tenha uma voz nessa mesa aí para trocar esse tipo de ideia. Queria fazer uma pergunta que não é para você, para o Rafael. O Rafael já foi ao Tranquilo. Uhum. Conta para a gente como é que é a experiência lá no Tranquilo. Você olhou lá no Instagram e foi. É muito diferente, é uma experiência muito diferente. Para a gente que frequenta, né, a cena cultural de Belo Horizonte há um tempo... E você está em todas aí, né? Eu sempre vou, assim, é realmente uma experiência muito diferente. Por tudo isso que a gente conversou aqui, o público, eu acho que vocês conseguiram furar uma bolha, porque o público é diferente. Não é um público convencional Da cultura, do né? cenário cultural belo-horizontino. Acho que vocês conseguiram trazer umas pessoas que estavam em algum canto. Sim. Eu acho que isso acontece. A própria dinâmica que o Thales falou, né, Ângela? De ser nas mídias sociais, no Instagram, é uma forma diferente. E olha só, estão 4 anos, mais de 300 artistas
500 pessoas, 600 por terça-feira, tudo isso é muito incrível. E assim, para encerrar a resposta, durante o show, é inacreditável o que eles conseguem fazer, que é conseguir atrair a atenção de 600 pessoas ficarem caladas ouvindo uma pessoa tocar lá na frente, né? Então, assim, não tem grandes palcos, não é uma estrutura muito grande, Sim, apesar de ser super organizada. E, assim, eles conseguem atrair a atenção das pessoas. Isso é surpreendente, né? sim. Sobretudo, a Fico gente feliz. sabe que em shows, assim, quando a gente vai, às vezes, Palácio das Artes, Sesc, tem gente conversando, tem gente que o celular toca. É um Sim, desrespeito danado sim, com o artista. Outro dia mesmo, a gente viu até, não foi aqui, lá em São Paulo, o Roberto Carlos dando sabão no público porque estavam atrapalhando ele de sim. cantar, né? É É, muito bacana eu isso acho também. que é isso. É importante a gente. Eu sempre fui uma figura muito crítica, assim. Eu acho que o que me ajuda muito no Tranquilo, e sinto que a gente tem uma equipe sintonizada nisso, é assim, quando você começa, você sai do lugar de só da crítica e começa a exercer, isso é uma mudança química no cérebro muito boa, assim, porque é, você começa a aceitar algumas realidades mais do que ficar combatendo elas, né, como uma criança. Ah, eu não aceito, isso não aguento, isso não aguento. Porque e você vai, o que que é possível ser feito? Porque de fato, assim, aí eu volto quando eu estava falando, a cultura se modificou. As pessoas elas não têm paciência. Assim, isso não é com o pequeno artista. Eu lembro que tem alguns meses para trás, eu até falei isso lá no Tranquilo, que eu li uma matéria de uma jornalista que eu não vou lembrar o nome agora, correspondente, acho que foi na Suíça, cara, na Bélgica, o Caetano Veloso cantando na Bélgica, acho no verão passado europeu. Bicho, aí o público não calava a boca. Na Bélgica, lá, a gente tem essa coisa, né, É. de tratar a Europa como uma coisa diferente, mais educada, nobre e tal. E as pessoas não calavam a boca. E na matéria, ela culpava o Caetano Veloso. Eu falei, cara, se tá ruim pra ele, e se. Uhum. Eu achei tão equivocado, assim, aquela impressão da pessoa que, tipo assim, cara, que tipo de papel a gente está esperando dos nossos artistas? O que a gente espera do artista hoje? Então, assim, entender que a cultura mudou, que ela não valoriza o artista, que ela, na verdade, ela até extrai o máximo do artista. A gente quer que a pessoa seja virtuosa, que ela seja à frente do tempo, que ela seja intelectual, Descolada. descolada. O artista não pode errar absolutamente nada. Se ele coloca uma vírgula fora do lugar, ele é cancelado, ele é desconstruído, ele imediatamente é retirado dele tudo que ele construiu. No entanto, a gente não valoriza ele proporcionalmente a essa responsabilidade que a gente tem dele. Diferente até de um jogador de futebol, que eu questiono muito isso. As pessoas falam, mas pô, o cara é um humano. É um humano que está ganhando R$ 1 milhão. Então, assim, vem um conjunto de coisas distorcidas, né? Projeta-se no cara uma coisa a mais, vai se cobrar uma responsabilidade proporcional àquilo ali que ele está também colhendo. Agora, quando a gente vai falar do artista independente, né, nós, coitados, nem não recebemos nada, a gente está aqui lutando para construir pequenos mercados, para conseguir organizar uma mínima indústria ali do pequeno e do médio artista, e ainda assim a gente é muito cobrado. E ninguém nem presta atenção na gente quando a gente está tocando. Então a gente tem que aceitar essa dura realidade para conseguir desconstruir ela e para conseguir construir uma outra. Se a gente não aceitar isso, a gente vai ficar batendo nas teclas tradicionais e, porra, o cara não cala a boca, pô, não sei o quê, vamos aumentar o som, aumenta o som, os sons vão só aumentando o volume das apresentações, cada vez mais os ambientes vão ficando cada vez mais hostis e tal, e a gente não desconstrói essa coisa que é um fato, a cultura do humano hoje em dia é essa. Correria, correria, chega ali, o cara não quer saber de nada. Então vamos tentar voltar a mostrar para as pessoas que é gostoso você dar uma pausa na sua vida ali de 2 horas, 1 hora, né? O próprio Tranquilo ele é rápido por isso, assim, no sentido das apresentações. São apresentações curtas, porque a gente sabe que Quanto tempo, mais ou 25 menos? minutos Ah, é 25 minutos. cada artista, né? Cada artista. Porque justamente por isso a gente entende, cara. Tipo assim, receber 1 hora de novidade depois de ter trabalhado o dia inteiro, às vezes pode ficar maçante. Então vamos 25 minutos, dá um descanso, o cara toma uma cerveja, bate papo. É um lugar de socializar, é um lugar de trocar, é um lugar dos artistas se conectarem, se conhecerem também. Essa coisa do online, a gente tem que sair às vezes do online e vir para a vida real, porque também algumas trocas são necessárias no tete a tete, ali a palavra já perdida no tempo aí, porque as pessoas precisam, né, de um ambiente muito confortável para elas receberem coisa nova.
é o que a gente tenta no Tranquilo, assim. Então, as apresentações não são tão longas para não ficarem maçantes, o ambiente é gostoso, a gente sugere que as pessoas se sentem, elas estão sentadas na canga. Até esse clima de casa, de residência, de quintal, isso favorece, sabe? Tipo assim, são lutas aí que as casas de show vão ter que ter. As pessoas, acho que elas estão cansadas de estar dentro dos prédios, de lugar fechado. Então, assim, a gente vai tendo um carinho com tudo. Não vamos cercar tudo, não vamos acertar tudo jamais, mas a gente tenta ter esse carinho. E eu acho que até então a gente acertou mais do que errou. Mas tem aí erros que a gente vai sempre aprendendo, né? De olho também, assim. O Tranquilo tem muito diálogo com o próprio público. A galera indica muita coisa, reclama, questiona. E a o gente show traz é para dentro. transmitido online? Não. Ao Não. vivo? No período da pandemia a gente fez Pois é, eu isso. ia te Foi. perguntar justamente isso. Como é que vocês fizeram na pandemia? Porque é um evento essencialmente presencial, Sim, né? foi uma luta, assim. A gente ainda está aí num resto de pandemia, né? Também não precisamos ser hipócritas, é claro que a gente não está, né, com aquela preocupação que a gente estava, né, no auge da coisa, que tipo assim, né, a gente via, né, companheiros, colegas muito doentes, parente de não sei quem morrendo, um parente nosso, então assim, foi um negócio muito difícil. Foi bem difícil, assim, quando entrou a pandemia, assim, eu lembro que aí mais uma coisa que é necessária, a base, né, o cuidado, a educação, o carinho em casa. Eu lembro que eu pude, né, deixar dois, três aluguéis aqui rolando. Falei, velho, eu vou para casa dos meus pais, porque foi logo antes. Falei, antes de eu me infectar por esse negócio, aproveitar, vou me reconectar com meus pais um pouquinho. Fiquei uns 4 meses, 5 meses com eles em Casa Branca. E eu confesso que, assim, eu acompanho, eu gosto muito de notícias, jornal. Então, assim, quando tava lá na China, eu olhei que era um vírus, por isso que eu falei, bicho, isso vai espalhar no mundo inteiro, porque não tem jeito. Eu já tava esperando, assim, eu falei, putz, quando chegar aqui, eu tava pensando tranquilo, tava indo para voltar. Foi no pós-carnaval ali. Aí foi difícil, mas assim, lá eu já comecei a matutar muitas coisas e tô nessa fase de fazer. Falei, alguma coisa eu tenho que fazer. Então, live, eu, sendo bem honesto, odeio live. Eu não assisti nenhuma live inteira, embora ter feito várias do Tranquilo. Eu, assim, não é um negócio que não dá pra mim. Eu falei, cara, mas não é sobre mim. Eu não gosto, mas tem várias pessoas ansiosas em casa, tem gente que vai gostar disso aqui. Batalhei, eu tive umas ideias mirabolantes que eu fico mó triste que não consegui executar, que eu acho que elas teriam sido muito legais na época da pandemia, mas as lives a gente fez. Quero, inclusive, agradecer muito ao Emílio Dragão, trabalha no Tranquilo hoje, mas é um grande artista, que lá atrás, nessa época da pandemia, foi o único que topou, assim, o único, assim, né, no primeiro momento, foi quem topou fazer essa correria toda comigo, e aprendeu a fazer transmissão, assim, o Emílio é um cara extremamente inteligente, sobretudo com essas coisas de tecnologia, ele nunca tinha feito uma transmissão na vida, olhou na internet, YouTube, como é que faz, isso aqui, aprendeu a fazer um negócio numa semana, e a gente começou a fazer as lives, era eu no lugar, ele, uma produtora, que era a Larissa na época, Larissa Dornas, amiga minha, e o artista, só assim, na casa, todo mundo com E que máscara e artistas ao ar livre. participaram dessas A lives? Marina Sena participou, foi muito Olha. legal, inclusive foi antes dela dar esse estouro aí. Tem Aham, até ela lá dando nome para músicas que hoje em dia são aham. estouradas aí. Bernardo Bauer, é, se eu não me engano, Nath Rodrigues, Hugo Schaber, eu lembro que tocou, Tofani, pô, foram tantos, foram muitos. Nós Você fizemos não muitas tocou, não? lives. Não, na época eu apresentava o projeto, né? Então, Aham, se eu sempre tocava uma canção no inicinho. aham. O próprio Emílio tocou, fez uma apresentação. Eu não vou lembrar todos agora, mas a gente fez várias lives num primeiro momento, quando estava tudo fechado. Uhum. Era literalmente assim, nós 3, 4 ali sentados. E aí a gente conseguiu arrecadar. Então, assim, inclusive, assim, esse momento da pandemia foi muito importante para a gente não ter parado, a gente ter conseguido achar um formato em que a gente não se arriscava e ainda realizava alguma coisa, porque eu acho que, assim, ali mudou-se a percepção do tranquilo. Eu, principalmente, tinha. Assim, eu sou um cara totalmente analógico, assim, e das pessoas, do direto. Acho ainda que isso é o que talvez vai dar uma sobrevida aí para essa força cultural do pequeno ainda. Depois a gente até fala disso também, mas, assim, foi essencial porque eu entendi que o Tranquilo não era um projeto só presencial, só da vida, né, da vida aqui trocando. Eu entendi a força e a necessidade que, inclusive, eu tinha que levar ele para o online, até para que ele fosse sustentável, né, que é o que a gente está falando sobre pensar como um empreendimento mesmo, como um empreendedor, porque marcas, apoiadores, eles
o evento é maravilhoso, mas 800 pessoas no evento, quando eu levo para online, hoje o Tranquilo tem 22 mil seguidores. Eu nem queria ter Instagram do Tranquilo. A minha cabeça Uhum, era essa na época. uhum, Eu tive que criar, na verdade, eu criei um Instagram por causa do Tranquilo Online na pandemia, porque eu uhum, precisava me comunicar com mais pessoas uhum, e eu queria dialogar para poder atrair elas para as lives. Como que eu vou fazer isso? Então, eu criei o Instagram Tranquilo por isso. Então, no fim das contas, não gosto de dizer que um momento terrível tenha sido bom, mas conseguimos tirar alguns aprendizados importantíssimos que hoje colocam o Tranquilo num outro patamar. uhum. Foram algumas mudanças que fizemos obrigatoriamente ali que nos colocaram hoje num patamar de um evento tão maior agora. É, é isso. Agora, Thales, Belo Horizonte, Minas Gerais são lugares muito musicais, né? A gente, felizmente, tem tradição nisso. O, Sim, Tran- o Tranquilo tem 4 anos. E nesses 4 anos, aconteceram muitas coisas na música mineira e Belo sim. Horizontina. Qual é a sua avaliação desse cenário? Que momento a gente Uhum. está vivendo na música Belo Horizontina? Música Belo Horizontina. Cara, eu acho que é um dos momentos mais bonitos e faço uma convocação mesmo, assim, às mídias. Eu sei que me vê lá reclamando às vezes das mídias na internet, né, dos jornalistas. Eu acho que haver uma união, mesmo que, assim, é claro que a gente não vai dar a mão numa ciranda aí, mas se a gente se entender, se sintonizar mais, empresários mesmo locais, sabe? O poder público, os grandes festivais, os médios festivais, porque assim, o diagnóstico que eu tenho é que a gente está numa pré-possibilidade de tomar mesmo o protagonismo da música nacional, assim. Eu acho que a coisa tá pronta, assim. É necessário alguns gestos que venham, aí são de pessoas com mais poder mesmo, financeiro ou político, para poder fazer um conjunto de transformações. Porque, assim, o que tem de artista bom nessa cidade, assim, eu tenho propriedade para falar isso pelo tranquilo, sabe? Tipo assim, 300 artistas, sabe? Tipo assim, então você vê figura que você nem. Sabe, o cara não tem nenhum material e o cara é genial, assim, sabe? Você nunca ouviu falar e o cara é genial. A menina vem lá de não sei onde, não tem uma foto no Instagram e o trabalho dela é genial. Então, assim, a gente precisa disso, sabe? Conexões, assim, que grandes empresas cheguem no Tranquilo, entendam a dimensão daquilo, entendam a dimensão de outros projetos similares ao Tranquilo, de casas, a importância dessas casas, chegar dando essa sustentação em trocas claras ali de mídia, porque eles vão colher isso depois. E eu acho que a gente precisa também do apoio do jornalismo nesse sentido, né? Das mídias mesmo, assim, porque eu entendo que é um momento de pré-virada, assim. Se as Uhum. coisas forem feitas de forma correta, eu acho que BH será mesmo o polo, o protagonismo nacional de música nos próximos 4, 5 anos aí. Eu acho realmente isso. Se não for feito, talvez assim, já é um momento excelente, mas a gente vai ficar nessa coisa um pouquinho mandando artista para São Paulo, mandando artista para, sabe? Mas eu acho que a gente pode virar o ponto de algumas pessoas virem para cá. Já tá rolando isso, na verdade. Tem produtor vindo para a cidade e morando aqui, eles começam a frequentar mais as coisas. Eles vêm nos eventos. Gente, o Tranquilo, assim, é impressionante. Tipo, galera de São Paulo, Rio, conhece o Tranquilo, eles sabem do Tranquilo. Eles ainda não vêm exclusivamente tocar no Tranquilo, mas eles ficam sempre assim, mandam mensagem para tocar. E não é gente pequena, não. Artista que já tem uma trajetória legal, faz questão de tocar no projeto. Eu vou tocar tal dia, no não sei o quê, eu queria muito tocar. Ou tem um jeito de viabilizar minha ida para ir. Então, assim, pensa isso com apoio, com a força que uma São Paulo tem, por exemplo, com aquela lógica que eu estava falando do circuito. A gente criar algum circuito, sabe? O cara vai num grande festival, toca no Tranquilo, toca na outra semana num outro lugar, vai no Autêntica, sabe? As pessoas vão começar a vir para cá, porque elas já fazem questão e elas estão prestando atenção nisso. E a Uhum. gente tem projetos de qualidade, a gente tem artistas de qualidade, produtores de qualidade, tá tudo assim, querendo, sabe? As coisas estão esperando mesmo, assim, uma organização maior. Eu acredito muito nessa sinergia que, assim, e a gente não vê, de repente as coisas se conectam e vão, né? Eu me lembrei aqui do Tiago Amude, que Sim, produziu a faixa Meu Coco do Caetano sim, com o sim. pessoal dos Sopros aqui de Belo Horizonte. Trouxe as pessoas Todo que, mundo, sim, que ele é todo fã. mundo Já tocou no daqui. Tranquilo também, Pois é, Thiago o Tiago Amude. Amude, né? Sim, Ele é carioca, sim. acho que morou aqui, ou mora, Ele ou, tem uma conexão né? legal Tem com uma vários músicos conexão aqui. e levou o pessoal daqui para. É o pessoal daqui que fez Acho que é o Ginga, né, que é amigo dele. Não sei se é o não Ginga ou se é sei. o Ele João já tocou Bosco. com Ginga, Um dos ele dois já. eu sei que é Eu apaixonado sei com o que o trabalho Caetano deles. chamou É, ele e ele fez
dentro da faixa é meu É, e eu, copo, nem- eu, né? eu nem falei aqui disso também, dos É, músicos, né? Entre aspas, os músicos uhum, de apoio. O que tem de músico bom na cidade, sabe? Então, é, tipo assim, existe uma coisa. É um terreno pronto, é, literalmente é um terreno pronto. Se eu uhum, fosse um grande empresário, eu estaria colocando dinheiro, até porque eu não sou um grande empresário e eu estou investindo na cultura. Então, se eu isso. tivesse, assim, eu estaria com certeza, porque, é, cara, eu acho é muito grande o que tá rolando, assim, sabe? Tipo, a gente cita os grandes, né? Mas, assim, na esteira de uma Marina Sena, o que tem de outras artistas, com a potência dela, e isso não diminui o que ela, ao contrário, Uhum, eleva as que estão na sombra dela e são gigantes, tão boas uhum, quanto ela, sabe? Tipo assim, pô, você vai citar a Mariana Cavanelas, Marina Miglio, que tá com a Lamparina, é, Priscila Glenda, sabe? São tantas artistas que estão ali, Maíra Baldai, igual eu falei, Júlia Ribas, gente, Júlia Ribas, Júlia Tizumba, são artistas, assim, que tinham que estar nos grandes festivais, assim, pelo menos da cidade. Esse outro ano até dia. vi que o Sarará fez vai fazer uma homenagem gente, esqueci o nome agora completamente. Faleceu recentemente a nossa rainha e ela estava até tocando literalmente sentada num trono Elza. Elcio recentemente. Elza Soares. Soares, desculpa. Hum, Vai ter uma homenagem, aí tem Júlia Tizumba, Nath Rodrigues. É isso, saca? Tipo assim, a grandiosidade dessas artistas, e elas têm que estar, e elas têm espaço em grandes festivais. Se ela não pode estar lá como uma marca ainda, porque a marca dela não é tão grande, que os produtores sejam criativos também, a gente tem que ser mais criativo. Cria isso, uma homenagem, e coloca elas como um conjunto de artistas, porque isso vai alçar o trabalho dessa galera, sabe? Assim, e elas são impressionantes mesmo, assim. É uma galera que, tipo, cara, minha cabeça fica a mil, porque assim, eu vejo lá no Tranquilo, não é todo mundo que está pronto. O Tranquilo, inclusive, não é um projeto para artistas prontos só. Mas desses 300 aí, eu falo que tem em Belo Horizonte, com tranquilidade, uns 100, 150 que estão, assim, prontos para uhum, poder, sabe? Tipo assim, tá em grandes festivais, assim, eles não têm a marca pronta para estar lá. Mas aí, se alguém não chega e contribui, não investe, não percebe aquilo, não ousa, aí nós vamos ficar sempre circulando a mesma coisa. é. A mesma coisa. E é o que no Tranquilo a gente não quer, e eu acho que essa ideia já começa a reverberar na cidade também. Agora, Esse. desculpa, a gente falou da repercussão do Tranquilo entre o público e Sim. entre a classe artística. Como que o que que eles comentam agora do Tranquilo e principalmente se dá 600 pessoas na plateia, qual que é o tamanho da fila de Aham. artistas querendo tocar no Sim. Tranquilo? É grande também? É uma fila grande, muitas pessoas querem tocar. Eu acho que é difícil, quase todo artista quer tocar no Tranquilo. Quando a gente faz os convites, é muito fácil, assim, né, fechar isso, porque eles respeitam muito o que a gente construiu. Acho que a gente precisa de um pouco mais de união, assim, ainda existe em Belo Horizonte essa coisa de questionar o que deu certo, então, assim, é uma figura ou outra, mas vai ter alguém que vai dizer, mas, pô, fez para se promover, já ouvi isso, de produtoras parceiras, colegas, dizendo que eu fiz o projeto para me promover. Curiosamente, depois que eu fiz o Tranquilo, não lancei mais nenhuma música. E até faço questão disso, de mudar, não sou mais artista. Se eventualmente eu lançar um disco, vou voltar a ser artista. Hoje está desligado isso. Há 4 anos já ouvi isso. O cara fez o projeto para se promover. Ah, mas não é tão assim. Então, assim, acho que poderia ser melhor. Eu acho que se, no geral, compreendessem a importância, eu não estou falando que só do Tranquilo, de todos os projetos, se tivessem mais carinho com o Sarará, com o Tranquilo, entendessem as dificuldades que os próprios produtores também enfrentam, a gente estaria num lugar maior. Entendo que essa dificuldade também venha de uma escassez. Existe escassez de recurso, de oportunidade, que é o que eu estava falando. É um ambiente muito. A gente sofre com a desigualdade, né? É esse ambiente onde menos tem oportunidade comparado com outros. E a desigualdade, ela tende a aflorar essa competição, esse despeito, que não é uma coisa legal, e eu não vou mentir, isso existe na cena de Belo Horizonte, acredito que existem em outras também, Todas as cenas, isso mas é. assim, é uma coisa que a gente deveria, e eu acho que a gente tem que combater, a gente tem que olhar no olho um do outro, trocar mais ideia, mas ao mesmo, em detrimento disso, isso é minoria, sabe? Isso é minoria, porque eu acho que já existe uma maioria de artistas, de produtores, pensando no coletivo, e assim, até pensando no coletivo da perspectiva individual. O cara entende, é sobrevivência pensar coletivo. Isso não é um ato nobre de elevação moral, sabe? Tipo assim, é sobrevivência. Se você não pensar coletivamente num ambiente de escassez, não vai ter para ninguém. É isso. É. Então, você já tem uma maioria pensando isso. Acho que as novas gerações
eu tenho uma dificuldade com elas nesse sentido, elas são muito mais liberais, por conta daquela coisa que a gente está falando. Eles nem questionam o modelo atual de nada, eles só vivem, eles só se organizam. Isso, por um lado, é negativo, mas por um outro lado é positivo, que é isso. Eles entendem que, assim, cara, não é hora de ficar puxando tapete do outro, questionando coisa que não tem que ser questionada, é hora da gente crescer junto, combater as coisas que são problemáticas de fato, dialogar e ir para frente, e ir para frente, e ir para frente. Eles são mais proativos nesse sentido. Uhum. Mas eu acho que, assim, a gente tem o respeito da maioria dos artistas da cidade, o carinho da maioria deles, sabe, com qualquer tipo de turbulência, eu acho que a maioria deles sabe olhar para o tranquilo, entender o que a gente construiu nos últimos anos, entender o nosso papel, a nossa responsabilidade, o grau de responsabilidade. Acho que tem gente que viaja, vai falar, achar que a gente é herói, igual você brincou comigo, né, assim, mas entender que, assim, é uma grande ideia. Eu tenho orgulho da ideia, é uma grande ideia. Mas tem várias outras grandes ideias surgindo de dentro do próprio Tranquilo, de fora do próprio Tranquilo, e a gente precisa ter respeito com as coisas que são construídas e carinho com elas. Se a gente não alimenta aquilo e carinho, eu digo assim, no sentido de estar presente. A cobrança é um carinho, mas para cobrar a gente tem que estar presente, a gente tem que estar junto, dialogando. E a gente tem, assim, uma comunidade gigante de artistas que estão lá dentro, consumindo, trocando, questionando tranquilo, ajudando. Então, assim, essa grande comunidade que a gente está construindo é um dos motores do projeto estar forte hoje com 4 anos. 22 assim, mil seguidores não é pouca coisa, não é à É toa. muita coisa. Mas tem, assim, cara, eu agradeço demais, assim, vou tentar... É importante dar nomes, eu vou esquecer alguns, mas, pô, Pedro Moraes, Lucas Avelar, Amandona, a própria equipe do Tranquilo é uma equipe de artistas, né? A Pri, Glendo, Emílio. Pô, cara, é tanto artista que tá ali orbitando. Douglas Jean, que é do Duelo, de o MCs, Douglas? tá lá toda a edição do Tranquilo. A Júlia Ribas tem um carinho imenso, né, pelo Tranquilo, tá Pois sempre é. falando da Deixa eu gente, te falar uma coisa. construindo algumas coisas. Para Elisa de encerrar, Sena, Nath a gente Rodrigues. sempre encerra, pede ao convidado para dar dicas de programação do fim de semana, se tem alguma coisa que ele acha bacana, ou no caso aqui do Tranquilo, eu sei que são muitos nomes, você falou que quantos artistas mesmo já participaram? Hoje próximo de 300, assim, com 300. certeza. Mas dá uns nomes aí, se você quiser, de quem é que você acha que as pessoas, você falou que tem muita gente pronta, quem que as pessoas devem prestar atenção, assim, Sim, corre na rede social da pessoa, vê sim. ela cantando. Ó, se eu fosse um, um empresário investidor em artista, uma Ah, produtora, tem artistas que estão assim, ó, só esperando a coisa acontecer. Eu acho que a Lamparina e a Primavera, né, já tem uma tensão, né, mas a Lamparina são artistas aí do mesmo nível da Marina, estão só precisando mesmo ali talvez seja uma coisa até financeira ali mesmo, de um uhum. investimento nesse lado mais jovem, pop, assim. A Mariana Cavanelas é uma artista muito forte, muito boa. É, Cara, Júlia Ribas, Júlia Tizumba, Nath Rodrigues, assim, eu acho que esse trio aí, é, dessa galera que dialoga mais com a MPB, assim, cara, eu desconheço artistas no Brasil tão prontas, assim, tão especiais, com conteúdo tão profundo, assim, sabe? É uma substância mesmo de trabalho que é surpreendente, assim. É o que eu tô falando, é só porque tá aqui que elas não estão, sabe? Num Estourando. outro patamar aí e não diminuindo o trabalho delas, que Uhum. já é gigante, já é respeitado, mas assim, de estar numa Globo, de estar na grande mídia, sendo absorvido pela grande mídia, assim. Eu acho que esses 3 trabalhos são muito especiais. Cara, o Felipe Bedetti o menino tem 22 anos, velho. Muito MPB, Cara, né? ele, assim, me lembra um Lançou pouco Danilo disco. Caymmi, assim, É. tipo, tá tocando com o Tadeu Franco, o cara tem 22 anos, parece que, assim, a voz dele vem carregada de história de um cara de 40, 50 anos. Uhum. Assim, um trabalho muito sólido, não é um trabalho midiático, mas, assim, a gente tem que começar Mas ele a tem perceber feito isso. turnê no interior, Sim, né? Com não, Tadeu e Sem. assim, não tem nada o que fazer, ele não tem nada o que mudar no trabalho dele, a não ser alguém de fora investir mesmo naquilo ali. Uhum. Pô, cara, Vitor Santana, Coladeira, é um negócio surreal pra mim, assim, de excelente. O Vitor tocou nessa terça, o último no Tranquilo.
é isso, assim, sabe? Tipo, eu escuto os artistas de fora que eu adoro, sabe? Nós não estamos aqui para ser bairristas, entrar É. em guerra, não é isso, não. Aham. Mas, pô, eles não devem nada, nada, assim, pra nata da cena nacional. Uhum. Por isso que eu, né, luto tanto para que a gente tenha esse protagonismo, porque, assim, tinha que estar lado a lado nos grandes festivais, nas grandes oportunidades. Essa turma aí eu acho essencial. O próprio Douglas Jean, assim, né, da turma do rap, é um cara, putz, assim, eu acho que é difícil ter um rapper nacionalmente tão foda quanto ele. Uhum. E ele canta também, ele tem um outro trabalho, Ele tá não que o rap não seja canto, variando. né, eu falo cantar melodias, né, então É. ele tem um trabalho como rapper e ele tem um trabalho como cantautor, digamos Aham. assim, chama Hack Lee. Pô, Ficaram as dicas, não vou Malaca, Tainá apertar. Kauá, nossa, tanta artista, gente, é difícil, assim, eu vou esquecer vários, porque, igual eu falei, É, não dá, né? tem muito tranquilamente uma centena de artistas esperando atenção, trabalho, investimento, assim, da rede para poder se nacionalizar, ou até mais mesmo, assim, tem gente pronta para muita coisa. Olha, para encerrar então, como é que a pessoa faz para conhecer, visitar o Tranquilo? Na terça-feira, Sim. no domingo ela já tem que estar atenta. É, Explica aí. ó, o Tranquilo, então, acontece toda terça-feira às 19 horas. Uhum. Para a pessoa chegar no Tranquilo, como que ela faz? Primeira coisa, seguir, né, o nosso trabalho, ajudar a gente a exaltar esses artistas. Qual é o Segue endereço? lá o arroba no Instagram, Uhum. @tranquilobh. Super simples. Seguir o Tranquilo, fica de olho nos stories, né, que é uma ferramenta do Instagram. A partir de domingo, a gente solta enquetes. Nessas enquetes, você clica e você pede, né, através da enquete, que a gente te envie as coordenadas de onde vai acontecer o Tranquilo na terça-feira. Clicou lá, você já recebe um texto que vem com endereço, horário, o que tem para consumir no evento, como a gente acredita que deve ocorrer tudo certinho. É as coordenadas mesmo do Uhum. evento, aí ali já está feito. Aí E você ela pode recebe espalhar para essa outras pessoas. informação na terça-feira. Não, a pessoa, a partir de domingo, ela já A começa a partir de responder. domingo. São 3 Que enquetes. dia que A eu vou primeira. saber? Eu quero ir, eu faço isso tudo. Que dia que eu vou O, saber onde vai ser, O que local você horas? recebe muito rapidamente. A gente demora uma meia hora, porque é uma É no pessoa mesmo domingo respondendo. ainda. A partir de domingo, que você clicou, Aham. meia hora, uma horinha vai demorar ali para alguém te responder, mas você vai ser respondido diretamente no seu inbox como uma Uhum. mensagem que vai te indicar as coordenadas para ir para o Tranquilo. Aham. A programação, a gente só solta a programação na terça. Uhum. Por quê? Porque a gente quer construir também nas pessoas a ideia de que, cara, você não deve ir no evento, no Tranquilo, qualquer outro, só para exaltar um artista que você já gosta. Uhum. Criar a mesma ideia de descoberta. Tipo, eu gosto de música, eu vou descobrir. Vamos lá ver quem Uhum. que é que vai tocar. Independente de quem Uhum. seja, você vai colar no rolê. Aí às vezes você queria ouvir um outro cara, você vai ouvir uma menina foda, e você fala, caralho, velho, que isso? Como é que eu não Como que eu não conhecia, né? conhecia? esse sentimento, eu acho que ele é o sentimento mais legal que o Tranquilo pode proporcionar para a pessoa. Que isso? Como eu não conhecia esse artista? E isso é frequente lá, felizmente. Inclusive pra gente da equipe. Thales, eu queria te agradecer muito a atenção que você nos deu e acho que vida longa ao Tranquilo, porque o projeto é muito bacana e é um projeto que tem tudo para dar ideia para o pessoal autoral e o pessoal independente de outras cidades também. Não, com certeza. Parabéns, viu? Obrigado. Valeu demais. Que as ideias do Tranquilo reverberem, não só aqui dentro da cidade, a gente pensa em fazer coisa fora, mas que até mesmo as pessoas possam pegar as nossas ideias, transformar em outras, e que assim, que a gente aumente essa rede de produtores, de empresários, de pessoas pensando mesmo, né, os artistas da cidade e os artistas do estado, tendo mais carinho para com essas pessoas que produzem uma música livre, que é o que eu estava falando, assim, né? São os agentes de alargar os horizontes da sociedade, né? São eles que vão trazer, né, alargar o horizonte das propostas de identidade, de comportamento, de respeito, de tudo. É sempre o artista o primeiro a ser o testa de ferro da sociedade nesse sentido. Se a gente não tiver carinho com eles, a gente vai virar uma sociedade rodando em círculos, conservadora, boba, e é isso aí. E um projeto mineiro, né? Devagar foi ao longe mesmo. Sim, mas tem que ser um passinho de cada Foi vez. no quintal, começou no quintal e conquistou o mundo. Pois é, tomara. A gente vai conquistar o mundo mesmo aí um dia. Já está Bom conquistando. demais. Valeu. É isso. Obrigado pelo convite, Nós gente. aqui agradecemos a sua presença aqui. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado.